turma do 6º ano. Como prometido, esse é o segundo vídeo com a resolução das questões. Lembrando que o conteúdo da nossa recuperação é os capítulos 11 e 12, né? Porém, já mandei para vocês, né, os principais tópicos que vocês deverão estudar, tá? Do capítulo 11 e também do capítulo 12. Vamos lá resolver aqui algumas das questões. Vamos para a primeira questão. Vocês percebam que aqui tem um trecho, né, de um texto e vamos ler e responder as alternativas. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas 3 partes coexistem e não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são uma condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarregam-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. De acordo com tal ideologia, respondo. Vocês vão perceber, pessoal, que essa parte vai nos lembrar de algo, que é justamente a influência da Igreja Católica no mundo medieval, né? A gente estudou também sobre a sociedade medieval. Eu disse para vocês que a sociedade estaria dividida em 3 partes, né? Eu pedi que vocês lembrassem, né, desses trechos. Uns oram, outros combatem e outros trabalham. Porém, se fosse uma questão para identificar as classes sociais e falar um pouco delas, eu falei para que vocês estudassem principalmente a página 299, né? Que fala da nobreza, que são os proprietários de terra, né? Eram eles também que guerreavam, o clero, formado principalmente por aqueles membros da igreja, e por fim os camponeses, né? Por fim os camponeses, que eram pessoas que trabalhavam nas terras aí dos senhores feudais, portanto, aqueles que faziam parte da nobreza. Então, de acordo com esse texto e de acordo com aquilo que a gente já estudou, vamos lá para as alternativas. Letra A. Esse trecho, né, desse texto, ele tentou nos dizer o quê? De acordo com esse texto. O que o texto mostrou para a gente? Ele tentou questionar a ordem divina. De alguma forma, ele falou de uma reforma católica. Ele tentou mostrar o controle da exploração econômica ou a unificação. Letra C. O trecho falou sobre impedir a igualdade entre as classes. Falou sobre revolução burguesa. Letra B. Falou de um desequilíbrio na hierarquia social e a centralização do monarca, ou seja, do rei. Ou esse trecho tentou justificar a dominação entre determinados grupos sociais e propor o equilíbrio da sociedade. A gente sabe que a tentativa da igreja, pessoal, quando vocês colocam aí a influência, né? A influência da Igreja Católica no mundo medieval, principalmente vocês acompanham isso na página do livro de vocês, que fala sobre as 3 ordens, né? E vocês vão perceber que a Igreja Católica ela tinha, né, uma visão de sociedade. Vejam a página 300, né? Porque para a ideologia dos católicos, né, eles queriam, por exemplo, que a sociedade ela fosse equilibrada. Houvesse aí o quê? Uma harmonia, por exemplo, que os camponeses também eles não questionassem a sua condição, né? Então, essa divisão entre os que oram, combatem e trabalham era justamente para o quê? Propor o quê? O equilíbrio social e também justificar aí a dominação entre os grupos. Viu, pessoal? Então, lembre-se aí. Vocês lembraram, através desse trecho, vocês lembraram da influência da Igreja Católica e também lembrou vocês de que forma estava dividida a sociedade, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Agora, uma questão sobre as cruzadas, né? A gente vai lembrar que as cruzadas, ela foi uma expedição, né, militar
cruzadas, né, no mundo medieval. A gente vai analisar essas questões, né, e vamos perceber o quê? Né, que as cruzadas elas proporam a manutenção do feudalismo. As cruzadas elas proporam o fortalecimento do poder da igreja no Ocidente. Letra C. As cruzadas propuseram o fortalecimento dos tribunais de inquisição? Ou as cruzadas propuseram o quê? O desenvolvimento comercial entre o Oriente e o Ocidente. Vamos analisar aí a mais correta, né? Elas fizeram com que o feudalismo ele fosse melhor desenvolvido? Não, pessoal, porque a gente sabe que as cruzadas contribuíram para o desenvolvimento da outra atividade econômica, que foi o comércio. Ela propôs o fortalecimento do poder da igreja, de certa forma sim, né? Mas as cruzadas tiveram muito influência, principalmente aí, o que responde à letra D, que foi o desenvolvimento comercial entre o Oriente e o Ocidente, né? Porque com as cruzadas, os dois mundos eles puderam ser encontrados, né? Isso favoreceu aí as rotas comerciais. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o feudalismo. Sobre o feudalismo a gente vai responder agora. O feudalismo era um sistema econômico, social e político que se consolidou na Idade Média, onde exercia o poder quem tinha posse do feudo. Vamos para a letra B. O feudalismo propôs a descentralização do poder nas mãos dos senhores feudais. O feudo era a principal unidade política, econômica e administrativa. No feudalismo tinha o trabalho servil, a agricultura como base da economia e eram as características predominantes do feudalismo. A sociedade feudal era desigual e hierarquizada, com pouca mobilidade social. Havia 3 ordens sociais: o clero, a nobreza e os camponeses. D. A economia feudal tinha a agricultura como base e as relações comerciais se davam principalmente por meio de trocas. Vamos lá. Assinale as alternativas que apresentam as afirmações verdadeiras sobre o feudalismo. A gente leu todas as alternativas e a gente chegou à conclusão que o feudalismo era um sistema econômico, social, político que se consolida na Idade Média, onde quem tinha o poder era o senhor feudal, era aquele que possuía a posse da terra, né, do feudo. Letra B. Com o feudalismo, houve a descentralização do poder nas mãos dos senhores feudais? Certo, né? Porque antes o poder estava principalmente na mão aí do Estado, né? E, de certa forma, com aí o crescimento das atividades, principalmente relacionadas à terra, o poder aí se deslocou agora para as mãos dos senhores feudais. E eles tinham, sim, o feudo, a terra, como a principal aí, forma política e econômica e administrativa. Era no feudo que tinha o trabalho servil e a agricultura era a base aí, predominante do feudalismo. A letra B e a letra A, por enquanto, estão corretas. A sociedade feudal era desigual e hierarquizada, com pouca mobilidade social. Tudo certo até agora. Havia 3 ordens sociais: o clero, a nobreza e os camponeses. Está correto? Sim, pessoal, a letra C está totalmente correta. E a letra D? A economia feudal tinha a agricultura como base e as relações comerciais se davam principalmente por meio das trocas? Correto, pessoal. No vídeo passado, vocês notaram como ocorria aí toda a dinâmica do funcionamento do feudo, né? Eu expliquei para vocês direitinho como aí dava o funcionamento de todo o feudo. Então, até agora, pessoal, qual é a alternativa que a gente vai marcar, que possui todas as afirmações aí verdadeiras sobre o feudalismo? A letra A, o que quer dizer, então, que todas as alternativas elas estão corretas, tá? Vamos lá.
Palestina, onde Jesus foi crucificado e morto. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja com a missão de reconquistar a Palestina, cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado e morto. Na Idade Média, era comum fazerem peregrinações longas, viagens a pé, a cavalo, a lugares considerados santos, como algumas regiões da Palestina. Falando sobre as cruzadas. Com as peregrinações, as pessoas acreditavam que Deus as remissem de seus pecados. Assim, assegurariam aí a sua vida futura no céu. Sobre as cruzadas, a gente precisa escolher aí a alternativa que mais responde, né? Que mais se enquadra no que foi as cruzadas, né? Vejam aí. O que é que vocês perceberam? Hein, pessoal? Vamos ler novamente. Ó, vocês percebam que a primeira e a segunda, elas apresentam, justamente algumas informações que são semelhantes. Aí a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, tá? Então vamos lá. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja com a missão de reconquistar Jerusalém, cidade da Palestina, onde Jesus foi morto e crucificado. Lembrando aí que Jerusalém é uma cidade importante, gente. Uma cidade importante aí para as três principais religiões monoteístas, né? Que é o quê? É o catolicismo, o islamismo e também o judaísmo, né? Então vamos lá. A alternativa que mais vai responder essa questão vai ser a primeira, tá, pessoal? E também o quê? A gente vai elencar aí também a terceira, né? A primeira, a terceira e a quarta, tá? A quarta questão, portanto, aí a alternativa correta que vai responder também a alternativa A. Olha aí, a gente acabou de falar, pessoal, sobre isso também. Jerusalém, berço das três grandes religiões monoteístas da história, umbigo do mundo, foi centenas de vezes invadida, destruída e reconstruída. No período medieval, a conquista dessa cidade foi o objetivo declarado de grandes expedições da cristandade europeia, né? Ou seja, houve grandes aí, expedições militares, né? E aí a gente vai lembrar de um tópico que foi bastante discutido, né? Que essas expedições, elas foram conhecidas como o quê, pessoal? Elas foram conhecidas como expansão marítima, guerra de reconquista, cruzadas do Ocidente ou cruzadas. Hein, pessoal? A resposta novamente é a letra A, né? Que a cidade, ela era importante para os cristãos, né? Era vista como a Terra Santa. Então, como essa cidade ela havia sempre sendo ocupada por muçulmanos, né? O que aconteceu? O Papa Urbano II, ele convocou aí toda uma comitiva de fiéis cristãos, né, em expedições militares, né, expedições também motivadas pela luta contra os muçulmanos, tá? Na Idade Média, ou período medieval, é um período da história da Europa entre o século V e o século VI. Sobre o tema é incorreto afirmar o quê? Sobre a Idade Média, vamos analisar. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente. E agora? Letra B. Acredita-se que termina durante a transição para a Idade Moderna? Letra C. A Idade Média é o período intermediário da divisão clássica da história ocidental em três períodos: a Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Letra D. Frequentemente está dividida em pequena e grande Idade Média. E aí? O que está incorreto? O que está incorreto, pessoal,
ela está dividida entre baixa e alta Idade Média. A Idade Média, ela sim se inicia com a queda do Império Romano. A gente comentou, um dos primeiros assuntos que a gente comentou no vídeo de ontem, né? Que a gente falou um pouco sobre a crise, né? Que ocorreu aí no grande Império Romano, que deu início aí ao período da história chamado Idade Média. E o que mais? A Idade Média é um período intermediário que fica entre a história clássica e a Idade Moderna? Sim, está correto. Vamos lá. Também sobre a Idade Média. A formação da burguesia, enquanto classe social, está relacionada com algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Sobre aquele pessoal, aquele grupo social que foi formado, né? Qual é esse momento? Qual é o contexto? É o momento em que o comércio ele vai se desenvolver, né? E também as cidades, né? Aí fazem surgir, né, esse novo grupo social que a gente comentou, né, que foram os burgueses. Vocês podem acompanhar isso na página 314 e 315, né? Houve grandes transformações nas cidades medievais, né? Principalmente com o aumento da população e com as cruzadas, né? Já que as cruzadas favoreceu a aproximação, né, comercial entre o Ocidente e o Oriente. E aí isso valorizou as atividades comerciais. E aí com isso, né, formou-se esse novo grupo que era a burguesia, né? Que eram os cambistas, os banqueiros, né? Então vamos lá, quais são essas alternativas que não fazem parte? Vamos começar lá na letra E. Desenvolvimento de atividades bancárias. Atividades bancárias, elas poderiam ser enquadradas nesse contexto de Idade Média? Letra D, a criação da máquina a vapor. A gente está falando de Idade Média, gente. A gente vai falar de máquina a vapor? Não. Letra B, o fortalecimento do artesanato. Não, o foco não é o artesanato. Letra A, crescimento das cidades. Né? E aí, a gente vai ficar, pessoal, só com duas verdadeiras, que é o crescimento das cidades e o crescimento do comércio, tá? Então, a gente vai colocar verdadeiro na alternativa A e o verdadeiro na alternativa C, tá bom, pessoal? Aqui todo o contexto, né? Um repasse sobre toda a aula de ontem, sobre as invasões bárbaras, né? E o período da Idade Média, né? Que foi um longo período, né, de grandes realizações. É importante lembrar a importância do feudo, o que era esse sistema econômico chamado feudalismo, como era que estava composta a sociedade. Então, pessoal, esse foi o vídeo de algumas resoluções de questões, tá? Eu espero que vocês tenham uma boa